Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, né? No seu horário que vocês estão vendo o vídeo. Meu nome é Bruna Marçal Guidotti Eleutério, vou ser professora de vocês durante o curso. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do curso, é um curso muito interessante. Nessa primeira aula, vocês vão ver também a área de atuação, tá? Que vocês com esse curso podem estar atuando. Tenho certeza que vão gostar bastante. Todo mundo que vem para a farmácia são pessoas que são interessados na área da saúde, né? São interessados em fazer uma faculdade de enfermagem, medicina, farmácia, né? E vocês vão ver que esse campo é um campo que abrange muita coisa e muita área de atuação. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos à nossa escola, muito bem-vindos ao nosso curso, tá? Já deixo aqui para vocês a minha disponibilidade pelo WhatsApp. Pode me mandarem mensagem pelo WhatsApp também sobre dúvidas, questões que a gente vai estar respondendo, tá bom? Também queria me apresentar, né? Como eu já disse, meu nome é Bruna Marçal Guidotti Eleutério, eu sou farmacêutica, sou pós-graduada em gestão de drogaria, sou especialista em vacina e eu também possuo uma drogaria aqui na cidade de Fernandópolis, no interior de São Paulo. Vi lá no grupo que muitos de vocês são daqui também, né? De cidades vizinhas, então acredito que vocês conheçam aqui Fernandópolis, então tem uma drogaria aqui na cidade de Fernandópolis, moro aqui também, né? Porém, vamos estar sempre juntos aí, eu e vocês aqui pela telinha, pelo computador, pelo WhatsApp, a gente vai estar sempre junto. Então, sejam muito bem-vindos, tá bom? Depois vocês vão ter disponíveis também, eu vou mandar o slide do material, tá? Eu falo sobre os slides, tá? Vocês vão ver que nos slides vocês vão poder acompanhar, mas eu vou falando sobre os slides. Então, é só vocês irem pausando. Então, peguem caneta, papel e aí vamos iniciar nossa aula. Então, vem comigo. Vamos lá. Então, a gente vai iniciar falando aí da história da farmácia, né? Quando que a farmácia surgiu, né? A farmácia, ela é muito antiga. Desde a Grécia Antiga já se existia a farmácia. Antigamente ela chamava botica, né? Botica vem lá do francês e também já tinha ali na Grécia as boticas. As boticas nessa época não vendiam medicamento já na sua forma industrializada, né? Ela vendia o quê? Ela vendia as ervas naquela época, vendia tudo que tinha uma função ali curativa, né? Então, nessas boticas vendiam esse tipo de princípio ativo ali na época, que eles ainda não chamavam de medicamentos, né? Chamavam aí de curativos, e eles vendiam nessas boticas, né? Os chás, as ervas, os ungüentos, né, que eles faziam naquela época, garrafadas, enfim, tudo era vendido nessas boticas. Então, lá na Grécia Antiga, né, eles já faziam a venda desse tipo de princípio ativo, né? Então, a farmácia ela vem há muito tempo. Quando foi? Em 1550 antes de Cristo, surgiu o primeiro compilado de medicamentos, que não era chamado de medicamentos também, chamado Papiros de Ebers, tá? Papiros de Ebers, eles tinham 811 matérias-primas descritas nele. Nele estava descrito como que se utilizava essa matéria-prima, como que era a sua posologia. Então, por exemplo, uma pessoa ela se queimava, né? E aí percebeu-se que a babosa, passando na queimadura, ela tinha uma ação melhor, a queimadura passava mais rápido. Então, se passasse a babosa, vamos lá, de 8 em 8 horas, tinha uma melhora. Se passasse de 12 em 12, demorava mais. Então, nesse papiro de Ebers, vinha tudo descrito. Então, vinha descrito como que utilizava esse princípio ativo. Então, tinha mais de 811. Isso, pessoal, há 1550 anos antes de Cristo, a gente já tinha, que a gente fala que foi o primeiro aí, vadimeco, né? Que foi o nosso Papiros de Ebers, tá? Em 1550 a.C. É importante a gente falar que o medicamento, ele tem origem em 4 tipos. O medicamento, ele pode se originar
do reino vegetal, ele pode se originar do reino animal, ele pode se originar no reino sintético ou no reino mineral. Bruna, o que são esses reinos? O reino vegetal é nossa natureza. Então, todo medicamento que vem aí do reino vegetal, que vem da natureza, nós classificamos ele que ele vem do reino vegetal. Do reino animal, é tudo que provém de um animal. Por exemplo, a insulina. A insulina, ela vem do porco, tá? Ela foi encontrada no porco e hoje ela é utilizada. Então, da onde ela veio? Ela veio de um animal. Então, tudo que vem de um animal é classificado reino animal. Nós temos um mineral, por exemplo, o sulfato ferroso, né? O óxido de zinco, são medicamentos oriundos de minerais. Então, ele é classificado no reino mineral. E temos os medicamentos sintéticos, que é os medicamentos que são fabricados dentro do laboratório, são encontrados dentro do laboratório, que hoje é a grande maioria que nós temos. Por exemplo, paracetamol, a dipirona, o ibuprofeno, todos esses medicamentos, eles são do reino sintético, né? São oriundos do reino sintético. Bruna, mas hoje a insulina, ela é fabricada dentro do laboratório. Como que ela é classificada? Pessoal, a gente vai classificar sempre da onde que ela veio. Então, se ela veio do reino vegetal, ela sempre vai ser classificada reino vegetal. Se ela veio do reino animal, ela vai ser classificada como reino animal, mesmo que hoje ela é sintetizada dentro de um laboratório, tá? Porque não tem como. Imagina a insulina que vem lá do porco, como que eu vou ficar matando vários porcos? Não, hoje a gente consegue sintetizar, né? Fazer a insulina dentro do laboratório. Porém, qual é o reino da insulina? Reino animal, que foi da onde ela foi descoberta, tá? Então, o medicamento, ele pode vir desses 4 reinos. Reino vegetal, reino animal, reino mineral e reino sintético, tá? Além disso, o medicamento, para ele ser classificado como medicamento, ele tem que seguir algumas finalidades. Ou ele tem que ter finalidade de cura, ou ele tem que ter finalidade de prevenção, ou ele tem que ter finalidade de diagnóstico. Então, para ele ser classificado um medicamento, ele tem que ter uma dessas 3 finalidades. Então, ele tem que vir de um desses reinos, desses 4 reinos, e ter uma dessas 3 finalidades. Então, ele tem que ter uma dessas 3 finalidades, ou de curar, ou de prevenção, ou de diagnóstico. O que é um medicamento curativo, né, que vai curar? O medicamento curativo, que tem a finalidade de curar, é um medicamento como, por exemplo, o antibiótico, né? A finalidade do antibiótico é matar a bactéria. Então, a amoxicilina, cefalexina, né, a azitromicina são antibióticos que são utilizados para matar uma bactéria. Então, ela tem um efeito de curar. Um anti-inflamatório, paracetamol, o dipirona, o ibuprofeno, tem a finalidade de curar, de tirar uma inflamação. Então, eles são classificados como curativo. Já a vacina, ela é classificada como prevenção, como preventiva. Ela vai te prevenir de pegar uma determinada patologia. Então, ela vai fazer uma prevenção, vai prevenir algo, né? Vai prevenir que você aí pegue uma determinada doença. Por exemplo, agora a gente está tendo, né, em grande número a vacinação do Covid, né? Então, a gente está prevenindo, né, para diminuir aí quando a gente pegar o Covid, ter sintomas leves e tudo mais. Então, você está prevenindo algo. Então, a vacina, ela é classificada como prevenção. E de diagnóstico, o que é isso de diagnóstico? Às vezes, para mim saber se o paciente tem alguma patologia, eu preciso usar um contraste. Para fazer ultrassom, eu preciso fazer o uso do contraste, né? E aí, fazendo o uso do contraste, eu consigo identificar se o paciente ele tem aí uma patologia ou não, né? Se ele tem a patologia ou se ele não tem. Então, isso vai ser aí um diagnóstico, para finalidade de diagnóstico. Então, vamos voltar. O medicamento ele pode ser oriundo de 4 reinos: o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral e o reino sintético.
Além disso, para ele ser classificado como medicamento, ele tem que ter uma das 3 finalidades, ou de curar, ou de diagnóstico, ou de prevenção. Então, ele tem que ser classificado de uma dessas 3 aí que eu falei para vocês, tá? Então, ele tem que ser classificado aí, tem que ter essa finalidade, né? Essa finalidade ou de cura, ou de prevenção, ou de diagnóstico. Outra coisa que a gente tem que entender também agora no início é a diferença entre medicamento e remédio, tá? Para ser classificado como medicamento, ele precisa ter um princípio ativo, tá? Então, para ser classificado como medicamento, ele precisa ter um princípio ativo. O que é o princípio ativo? É o que vai ter ação farmacológica. É o que vai ter uma dessas 3 ações que eu falei para vocês. Ou de curar, ou de prevenir, ou de diagnóstico, tá? Então, o princípio ativo, ele vai ter uma dessas 3 funções que eu falei para vocês. Então, o princípio ativo é o que tem ação farmacológica, tá? Então, todo medicamento, para ser classificado como medicamento, precisa ter ação farmacológica, tá? E aí nós temos o remédio. O remédio, ele não precisa ter princípio ativo para ser classificado como remédio. Como assim, Bruna? O exercício físico. O exercício físico, ele tem princípio ativo? Não, mas ele é classificado como remédio, tá? A acupuntura, ela tem princípio ativo? Não, mas ela é classificada como remédio. O próprio medicamento é classificado como remédio? Sim, tá? O medicamento, ele pode ser chamado de remédio, mas nem todo remédio pode ser chamado de medicamento, porque para ser classificado como medicamento, eu preciso que ele tenha princípio ativo na sua formulação, né? Que ele tenha aí uma ação farmacológica, que desempenhe uma ação farmacológica, tá? E aí a gente chama de princípio ativo. Então, voltando aqui, a farmácia ela se originou lá na Grécia, né, com as principais boticas. Quando foi em 1550 a.C., se criou aí o papyrus de Ebers, né, que era onde vinha anotado como se utilizava esses medicamentos, mais de 811 prescrições aí, né, de como se utilizava, como pomadas, gargarejos, líquidos, supositórios, entre outros. E aí a gente vai falar de algumas figuras muito importantes, tá, na farmácia. A primeira que eu vou falar para vocês é do Hipócrates, tá? O Hipócrates, ele é classificado como o pai da medicina, tá? E além disso, foi ele que achou várias patologias como pneumonia, malária, né? E ele relacionou a epidemia com a patologia. Então, por exemplo, nós sabemos que em maio, aqui em Fernandópolis, faz frio. Então, eu sei que eu tenho que aumentar os meus medicamentos, né, de crises virais aí, de síndromes respiratórias, porque eu vou precisar, porque vai fazer frio. Então, eu vou ter mais pacientes que vão precisar desse tipo de medicamento. Então, o Hipócrates, ele fez essa ligação aí entre o medicamento e a epidemiologia. Então, o Hipócrates é chamado de pai da medicina, por ele ter encontrado vários tipos aí de patologia e fazer essa ligação entre a epidemiologia e a patologia, certo? Outro muito famoso, a gente sempre fala muito dele, é o Galeno. O Galeno é o pai da farmácia, então eu tenho o Hipócrates, que é o pai da medicina, e eu tenho o Galeno, que ele é o pai da farmácia. Ele é precursor de uma teoria que nós chamamos de teoria da alopatia. O que é a teoria da alopatia, né? Então, a gente tem o Hipócrates, que é o pai da medicina, porque ele encontrou várias patologias e, além disso, relacionou ela com a nossa epidemiologia, né? E aí, nós temos agora o Galeno, que é o pai da farmácia, né? O Galeno, ele foi aí colocado como pai da farmácia devido ele ter originado a teoria dos contrários, que é a teoria da alopatia.
ele é classificado como o pai da alopatia, né? Como o pai da farmácia. O que é essa teoria da alopatia? Então, hoje, na farmácia, nós temos dois tipos de teoria. Nós temos a teoria da homeopatia, que foi instaurada pelo Hahnemann. Então, ele chamava Hahnemann, o senhor que originou a teoria dos semelhantes. E nós temos o Galeno, que originou a teoria dos contrários. Hoje, a maioria dos medicamentos que nós encontramos nas drogarias são medicamentos alopáticos, tá? O que é medicamento alopático? A alopatia, ela segue a teoria dos contrários. Então, por exemplo, se eu estou com uma bactéria, eu tenho que tomar um antibiótico. Se eu estou com uma infecção, eu tenho que tomar um anti-inflamatório, tá? Se eu estou, por exemplo, com uma febre, eu tenho que tomar um antipirético ou um antitérmico, né? Se eu estou com uma dor, eu tenho que tomar um analgésico. Então, sempre eu tenho que tomar um medicamento contrário à patologia que eu estou. Então, se eu estou com vômito, eu tenho que tomar um medicamento aí que tire o meu vômito. Por exemplo, o bromoprida, o Vonal, o metoclopramida, são medicamentos que cortam o meu vômito. Então, essa é a teoria dos contrários, né? Uma coisa, eu estou com uma patologia, eu tomo um medicamento contrário a essa patologia, né? E aí eu tenho uma melhora, né? Então, essa é a teoria dos contrários. Quem criou a teoria do contrário? O Galeno. E por isso que ele é chamado o pai da farmácia, porque ele originou essa teoria. Então, ele percebeu que um contrário combatia o outro, né? Então, por exemplo, se eu estou ali com uma febre, eu tenho que tomar um antitérmico, que é o contrário da minha febre, para diminuir a minha febre. E assim muitos medicamentos que a gente utiliza até hoje, né? Hoje a maioria dos nossos medicamentos são medicamentos alopáticos. Ainda mais aqui para o interior, né? Quando a gente vai vindo aqui para o interior de São Paulo, nós vamos percebendo muito forte a alopatia, né? Porque a gente vai ver a homeopatia e nós vamos entender que são diferentes, né? Então, conforme a gente vai vindo para o interior, é muito difícil a gente observar o uso da homeopatia. Porque, por exemplo, nós não temos médicos homeopatas aqui na nossa cidade, tá? O médico mais próximo homeopata que nós temos é em São José do Rio Preto. Então, já começa por aí, né? Que nós não temos aí especialista em homeopatia que prescrevem medicamentos homeopáticos, né? Então, a gente não tem ainda essa cultura. Já mudou, já se modificou muito, porém, ainda, né, a maioria aí que se tem, que se vende, a maioria dos medicamentos que nós utilizamos são medicamentos alopáticos. Desde o momento que nós nascemos. Então, nós somos acostumados a medicamentos de ação rápida, né? Ah, se eu tô aqui com uma dor de cabeça, eu quero tomar um remédio e daqui 5 minutos eu não quero mais estar doendo a minha cabeça. Porque dentro de 5 minutos, se o remédio não fazer efeito, o remédio já não presta, né? Infelizmente, hoje nós somos imediatistas, né? Queremos tudo para agora, para aquele momento, né? Devido à correria do dia a dia, e assim nós fazemos com as nossas dores. Então, se eu tô já com uma dor, eu já vou tomar um remédio, já quero que aquele remédio faça naquela hora. Por quê? Porque nós somos acostumados dessa maneira, né? Igual eu tô falando para vocês, desde bebê, a gente se acostuma dessa forma, né? Por exemplo, eu vou dar um paracetamol para a criança antes de dar uma vacina nela, porque pode ser que a criança dê uma febre. Isso é correto fazer? Não. Tá? Porque eu vou dar um antitérmico para a criança se a criança apresenta febre. Não eu vou dar antes o antitérmico. Outra coisa que a gente escuta muito. Toda criança tem que tomar antiparasitário todo ano, né? Tem que tomar o Anita todo ano. É verdade isso? Não, não é verdade. O correto é você levar o seu filho todos os anos, né, para fazer um check-up geral no começo do ano. Se quando você for fazer o check-up, observar que a criança está ali com um protozoário, aí sim entra o antiparasitário. Desde então, se a criança está normal, não tem para que você entrar com o antiparasitário. Porque o antiparasitário, lembra daquela classificação que a gente falou de cura, diagnóstico e prevenção? Ele entra em curar, não em prevenção.
A finalidade do antiparasitário não é deixar você imune a, por exemplo, um protozoário, a uma lombriga. Não, a finalidade dele é de curativo. Ou seja, se você está com um verme, ele vai matar aquele verme e vai fazer você eliminar aquele verme. Então, essa é a função do antiparasitário, tá? E aí eu escuto muitas pessoas, principalmente lá na drogaria, né? Ah, mas esse ano eu ainda não dei remédio de verme pro meu filho. Mas você tem que dar o remédio de verme se realmente está com a necessidade. E como que eu sei que está com a necessidade? Levando no médico, pedindo um hemograma, analisando como a criança está. Então, tudo isso é analisado quando o paciente vai até um médico para estar analisando. Tá bom? Então, a diferença do medicamento homeopático, do medicamento alopático, é que o medicamento alopático, ele segue essa teoria dos contrários, né? Um medicamento combate o outro. Enquanto nós temos aí medicamentos homeopáticos que não, que a gente fala que é a teoria dos semelhantes, onde um semelhante vai potencializar o efeito dos sintomas que você está sentindo e depois você começa a ter uma melhora, o seu corpo começa a responder. Né? Porém, esses tipos de medicamentos são medicamentos que demoram mais um tempo para ter aí a sua devida ação, porque são medicamentos muito diluídos, né? E dinamizados. Então, por isso, ele tem uma demora aí maior de ação.